Olá, amados. Deus é maravilhoso. Deus deseja te abençoar e eu estou aqui para compartilhar nesse vídeo uma mensagem ao seu coração. Uma vida sem contendas. Como você lida com os seus conflitos, com os conflitos que você enfrenta nos seus relacionamentos, quer seja familiar, relacionamentos de amizade, relacionamentos com pai, mãe, com esposa, marido, filhos, enfim. Gostaria de compartilhar contigo essa mensagem, uma vida sem contendas. Fique aqui comigo e abra o seu coração, Deus irá abençoá-lo grandemente. Deus abençoe. Uma vida sem contendas, segundo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo 2, 23 a 25, o apóstolo Paulo está escrevendo e instruindo este homem de Deus chamado Timóteo para que ele tenha base, tenha entendimento, tenha autoridade para ensinar a igreja naqueles dias, nesses dias como igreja de Cristo, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, estamos aprendendo a caminhar no Senhor, a desenvolver uma vida sem contendas. E Paulo está ali escrevendo e dizendo, e ao servo de Deus não convém contender, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Agora observa ainda esta outra versão, que diz o seguinte, a Almeida Revista e Corrigida: e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então Deus quer levantar homens e mulheres, jovens, que sejam como o apóstolo Paulo está instruindo a Timóteo. Timóteo era uma referência, era um líder, que estaria ensinando toda a igreja daqueles dias. Então nós precisamos ser pessoas assim para influenciar outros. Os nossos relacionamentos precisam ser relacionamentos que não produzam contendas. Ao contrário, possam estabelecer o que Paulo ensina aqui, através da mansidão, estabelecer a muitas pessoas, ajudando elas a se voltarem das amarras, das ataduras do diabo, porque são pessoas contenciosas muitas vezes. Como lidar com pessoas contenciosas? Como viver uma vida sem contendas, né? Contenda é luta ou combate daqueles em armas ou batalha ou discussão, daqueles que usam-se armas ou batalhas, ou travar batalhas, discussão. Isso quer dizer contenda segundo o dicionário. Uma vida sem contenda não é uma vida sem conflitos. É isso que precisamos entender. Muitas pessoas confundem isso, pois os conflitos são partes de todo relacionamento. Todo relacionamento haverá conflitos, é uma parte normal, saudável de um relacionamento, são os conflitos. Não existe uma vida sem conflitos, porque os conflitos é o ajuste das diferenças, é onde as pessoas conversam, é onde elas criam afinidades. Não existe isso automaticamente. Sempre é necessário que haja conversas, diálogos, e muitas vezes serão diálogos mais pacíficos, outros mais acalorados. Mas para se lidar com os conflitos precisa haver diálogo, haver conversa, haver enfrentamento. Uma fase ou outra da vida de qualquer pessoa
sempre ela terá que lidar com os conflitos, e os conflitos eles são saudáveis em qualquer relacionamento. É isso que precisamos já dizer aqui e deixar claro. Os conflitos não só fazem parte de uma vida saudável, como também nos levam ao amadurecimento. Os conflitos, eles não há como passarmos o processo do amadurecimento físico, emocional e também espiritual, se não aprendermos a lidar corretamente com esses conflitos que nós teremos que enfrentar, né? O crescimento espiritual e emocional depende de aprendermos a lidar corretamente com todo tipo de conflito que nós enfrentamos. Há conflitos que é por causa da maneira que as pessoas agem, procedem, pensam. Há outros conflitos que é por causa de como nós pensamos, de como nós agimos, de como nós lidamos com as coisas, né? Mas muitos preferem o silêncio, ao invés do diálogo, ao invés de enfrentar os conflitos. Evitar os conflitos é o mesmo que iniciar uma guerra silenciosa, sem palavras, mas com atitudes e comportamentos que ferem e destroem as pessoas, com as quais nós convivemos dia a dia. Inclusive, o próprio silêncio tem sido uma forma errada, na maioria das vezes, de conversar. Aliás, conversar é saudável. Muitas pessoas preferem o silêncio ao invés de conversarem de forma saudável. Muitos maridos têm, às vezes, essa tendência de ficar em silêncio, de ficar mudos, e às vezes até mesmo de tentar punir a esposa quando eles se fecham e não conversam sobre determinado assunto. Há mulheres também que agem com essa mesma arma, a arma do silêncio. O silêncio é apenas para demonstrar sabedoria em algumas situações que não vale a pena conversar. Precisa deixar o ânimo esfriar. Mas na maioria das vezes o silêncio pode ser prejudicial, porque ele impede de se tratar algumas coisas que precisam ser ajustadas, de se conversarem. E o casal muitas vezes vai esfriando, principalmente nos dias que vivemos. O celular tem sido um parceiro para alimentar o silêncio. A televisão e outros programas onde estão juntos, mas não compartilham das mesmas coisas. Não dialogam, não conversam, não abrem o coração. Muitas vezes tem um coração velado. O outro não sabe o que está pensando. O seu cônjuge, o seu amigo, o seu companheiro, os seus filhos, os seus pais, porque não divide, não compartilham os seus corações uns com os outros. Muitos tentam se esconder do medo do diálogo, o diálogo franco e aberto. Usam o silêncio como fuga, e até mesmo por medo, para evitar as contendas, porque a mulher ela já tem mais facilidade em dialogar. Mas nem sempre, e muitas mulheres às vezes usam muito as palavras, mas de forma errada. Então precisa-se palavras brandas, mansas, e que refletem um caráter moldado por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, pela Palavra de Deus. Muitas pessoas, quando crianças, cresceram em lares onde as brigas e as contendas eram frequentes. A violência verbal e até mesmo física os deixaram traumatizados, a ponto de quererem de todas as formas evitarem qualquer possibilidade de discussão. Isso os deixa inseguros a qualquer forma de diálogo e incapazes de lidar e resolver conflitos. Então vão deixando, vão colocando para baixo do tapete. Por isso a fuga e o silêncio se tornou uma saída para muitos. E para alguns, com o tempo, passaram a usar até como uma arma para dar uma resposta a outra pessoa. Fugir para dentro de si mesmo, ou para ocupar-se com alguma atividade, ou algum lazer, algum a fazer. Ficar em silêncio quando deveriam estar abertos ao diálogo e à conversação, passa a ser uma medida de segurança para não perder o controle e a paz de suas vidas, embora seus relacionamentos estejam, na maioria das vezes, em pé de guerra. Doce ilusão, terrível engano. Deus quer nos ensinar a resolver os conflitos. Isso nos ajuda a crescer e a amadurecer na vida, a amadurecermos nos processos da vida. Nós mesmos éramos inimigos de Deus, mas Jesus derramou o seu sangue, deu a sua vida,
para nos reconciliar com o Pai, para resolver o conflito que havia, os conflitos que haviam entre nós e Deus, que fazia Deus pensar em nos castigar e nos jogar no inferno, mas enviou Jesus para ser a ponte, para ser o mediador entre nós e o Pai. Os conflitos não são os problemas de um relacionamento, mas sim o que causa esses conflitos e a negligência em resolver os conflitos. A verdadeira paz não é a ausência de conflitos, mas o resultado de conflitos resolvidos. É isso que precisamos entender. A natureza de Deus, o nosso Pai, é manifestada a nós, os seus filhos. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Isso está em Mateus 5, versículo 9. Então, os pacificadores, aqueles que aprendem a lidar com os conflitos, a não só ter paz, mas também a mediar qualquer conflito com a paz que tem no coração, esses serão chamados filhos de Deus. Então Deus nos chamou para ser seus filhos hoje na terra, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos. Pacificar é mais do que ter paz no coração, mas saber transmitir aos outros a paz que nós temos em nós para melhorar, curar e restaurar os nossos relacionamentos e o coração das outras pessoas. Jesus, ele é o príncipe da paz. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, versículo 6 está escrito. Ele veio para nos reconciliar com o nosso Deus e Pai, através da sua vida, morte e ressurreição, como dissemos antes, né? Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiças de Deus. 2 Coríntios 5, do 19 ao 21, aqui está dizendo que Deus fez com que Cristo se tornasse na condição de um pecador. Ele não se tornou pecador, mas ele se colocou na condição de pecador, na nossa condição, no nosso lugar, e nos reconciliou com o Pai, e nos deu a palavra da reconciliação, e hoje nos promoveu como embaixadores de Cristo e como ministros da justiça, para nós trazer cura aos nossos relacionamentos. Porque o homem estava numa condição de inimizade contra Deus, e somente o príncipe da paz poderia trazer reconciliação de Deus, o Pai, através do seu sangue, às nossas vidas, aos nossos corações, aos nossos relacionamentos e a tudo que estamos fazendo nessa terra. O homem estava numa condição de inimizade com Deus, como dissemos antes, mas Jesus nos reconciliou. A paz não é um sentimento, ela faz parte da natureza de Deus. E Deus quer desenvolver a natureza dele na vida dos seus filhos, para que eles se tornem pacificadores. Por isso que diz, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, em Mateus 5, 9. A natureza decaída do homem não sabe lidar com os conflitos. Precisamos da paz de Deus e sermos transformados até nos tornarmos pacificadores e aprendermos a ter habilidades para lidar e resolver conflitos, trazendo cura, reconciliação e em cada um dos nossos relacionamentos. A cura dos traumas gerados pelos conflitos precisam ser resolvidos. Precisamos buscar a cura para os traumas gerados por conflitos que nós vivemos, que passamos desde a nossa infância, na nossa adolescência, na relação com os nossos pais, com nossos irmãos, com amigos, né? Nós precisamos de cura para todo tipo de conflito que nós sofremos, que gerou trauma, que gerou feridas, para que hoje nós possamos ser instrumento de cura. Quando há conflitos não resolvidos, se cria um ambiente de tensão. E muitas vezes é isso que pessoas estão vivendo. Esse ambiente de tensão, de insegurança,
onde é possível com muita facilidade uns ferirem os outros. Muitos precisam de cura para traumas e feridas sofridos, que geraram conflitos em suas vidas em alguma das fases que viveram. Alguns desses traumas e feridas alimentam o medo, a insegurança, a rejeição, a fuga e também a solidão. Mas Deus está abrindo as cavernas escuras e profundas do nosso coração e de nossas almas. Deus está curando os seus filhos, está levantando filhos sadios, uma igreja sadia, uma igreja curada, que tem um caráter purificado por Jesus, para que saiamos da condição em que nós estamos e assumamos a condição de filhos de Deus e de pacificadores na terra, para trazer redenção aos relacionamentos e também às famílias. Quando estas feridas e traumas não são curados em nossos corações, demônios vêm e se alimentam desses sentimentos, desses pensamentos arruinados no coração e na mente humana e fazem guerra contra o ser humano, contra as pessoas, contra os filhos de Deus, contra mim, contra você, mantendo a cada um de nós ou aos nossos sentimentos em cativeiro, e pode usá-los para ferir, pode usar as nossas vidas, influenciar as nossas palavras, os nossos sentimentos, o nosso comportamento para ferir outras pessoas, ao invés de nós ser instrumento de cura. Então nós precisamos destronar o espírito de contenda. Tiago 3, no versículo 14 até o 16, diz: contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura, ou inveja amarga, ou amargura e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, não vem de Deus, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então, queridos, diz uma pastora, a pastora Joyce Meyer, ela diz num livro dela, ela relata como o espírito de contenda, de divisão, o espírito de contenda principalmente ele atua, e ela narra dizendo o seguinte: o espírito de contenda tem uma missão que o inferno lhe conferiu: destruir tudo aonde quer que ele passe. É fato que não podemos enxergá-lo, mas podemos ver os sinais da sua presença em nosso meio. Atualmente o espírito de contenda está destruindo muitas igrejas. Ele faz com tanta rapidez que quase supera o ritmo em que Deus vai estabelecendo as pessoas, vai trabalhando. Então o espírito de contenda tem trabalhado muito rápido e é preciso discernir isso. Além disso, ele vem aumentando o número de divórcios, causando estresse em todo mundo. E a igreja precisa estar aberta, precisa estar atenta. Segue dizendo: muitos, por causa de conflitos, estão jogando fora sua prosperidade. Outros, pelo mesmo motivo, perdem emprego, porque não têm paciência, não têm tolerância, não são pessoas maduras, moldadas para lidar com os outros, com responsabilidades. Ela segue dizendo: e também esse espírito está levando algumas firmas, algumas empresas à beira da falência. E é por intermédio dele que várias crianças e jovens vivem rebeldia e confusão. É isso que Joyce Meyer diz. Ela narra também no livro dela, dizendo o seguinte: certo homem contou que uma noite ele e sua esposa tiveram uma discussão muito acirrada. Pouco antes da hora deles irem dormir, o Espírito Santo começou a falar ao coração dele, dizendo que deveria acertar com a sua esposa. Ele sabia muito bem o que deveria fazer, mas por causa do orgulho e de uma teimosia carnal, sentia grande dificuldade em fazê-lo. Deitou-se, mas ficou virando-se e revirando na cama, sem conseguir dormir. E por volta de 2 horas da madrugada, o Senhor lhe disse: vou lhe mostrar o que você deixou entrar em sua casa. Então esse homem teve uma visão e enxergou um demônio grande, de aparência feroz, revestido de uma pesada armadura. Ele conseguiu identificar cada peça dessa simbologia ou desta armadura. Eram as seguintes: capacete de orgulho, a couraça da injustiça,
a espada da amargura e o escudo do ódio. No cinto estava afixada a marreta do julgamento. Achava-se vestido com a capa do engano, o calçado da bota da raiva, e da sua boca jorravam palavras mentirosas. A contenda, amados, ela abre a porta de nossas vidas para todo tipo de problema. Será que nesse momento você não está deixando esse espírito ter acesso à sua vida, ao seu coração, à sua mente? Você tem sido uma pessoa que murmura, contenciosa, palavras que ferem, palavras duras. Será que você não tem deixado entrar no seu lar, no seu relacionamento com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seu patrão, com seu pai? É tempo de nós deixarmos o Espírito Santo agir em nossas vidas, quebrantar o nosso coração, nos dar um novo coração e uma mente renovada. É hora do Espírito Santo nos revestir da armadura de Deus e nós estarmos bem armados para pormos para fora o espírito de contenda e todos os demais demônios que trabalham para destruir famílias, destruir corações, destruir relacionamentos, para destruir a igreja do Senhor Jesus. Deus está ungindo você, está chamando você para ser um guardião da igreja do Senhor. Começa pela sua vida, começa pelo seu lar. Que Deus te abençoe, que você possa se prostrar diante do Senhor, reconhecer a verdade de Deus na sua vida, deixá-lo transformar e revesti-lo de poder. Em nome de Jesus.